das notícias para o nosso mergulho das quartas-feiras? Pois bem, começo pelo artigo escrito pela jornalista Miriam Leitão, da Rede Globo, TV Aberta, Globo News, Jornal O Globo, CBN, etc., além de outras colunas que ela tem em jornalões brasileiros, que num artigo nesta terça-feira descreveu um jantar ocorrido entre representantes do empresariado, principalmente paulista, inclusive do setor financeiro, dos bancos, com petistas e também com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que representou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, num encontro, num diálogo, numa aproximação com o empresariado brasileiro. Miriam Leitão, que eu já critiquei e critiquei fortemente aqui no canal, aqui há alguns vídeos que a critico, escrevi alguns artigos em relação à atuação dela, que se divide na história da vida dela e na história do Brasil em duas Miriams. A primeira com uma militante revolucionária que foi presa pela ditadura, foi torturada, inclusive grávida, sem nenhum respeito à sua condição feminina e de mãe que aguardava seu primeiro filho. E a Miriam, funcionária da Rede Globo, que pensa com a ideologia da Rede Globo, que apoiou o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, contra o Estado brasileiro, contra a democracia, contra a Constituição, contra o povo brasileiro. Ela apoiou, escrevia e falava muito sobre isso. Apoiou a prisão do ex-presidente Lula. Agora vem a jornalista Miriam Leitão e neste artigo enxerga passarinhos azuis voando alegremente sobre as cabeças do novo governo, governo eleito, dos petistas, do lado de cá da mesa de negociações, como também sobre as cabeças dos mais destacados aqui entre aspas, representantes da bolsa, do dólar, dos negócios financeiros, dos representantes do acúmulo de capital. Tanto que ela fala em conciliação entre capital e o novo governo. E descreve assim rapidamente o ambiente de empresários conversando com Geraldo Alckmin, inclusive um sentando ao seu lado, nos maiores sorrisos, tapinhas nas costas e tal, se referindo por alto da manutenção da tal de reforma trabalhista, aquela que jogou os trabalhadores e as trabalhadoras na desproteção legal, sem direito a nada, inclusive a carteira assinada, o trabalho intermitente, a aposentadoria, a nada. Esses empresários com os passarinhos voando sobre as suas cabeças, um ambiente de jantar cheio de paz, sorrisos, alegrias,
pedindo isso, de certa forma pedindo que se mantenha essa reforma trabalhista em nome da paz, em nome da conciliação entre capital e trabalho. Foi o que a jornalista Miriam Leitão viu no jantar, com a representação do novo governo Lula, inclusive com a participação de um executivo, de um prefeito, de um gestor do PT, Edinho, que faz uma administração extremamente exitosa em favor dos trabalhadores e trabalhadoras, tanto quanto se sabe, no interior de São Paulo, em Batuba, se não me engano. É isso que vê a jornalista: conciliação entre o novo governo e o capital. Passarinhos voando com todo cuidado para não jogar excrementos no ambiente. Paz, flores, alegrias, sol brilhando, primavera presente. Essa é a leitura que faz a jornalista Miriam Leitão. No entanto, ontem mesmo, terça-feira, 29 de novembro, mesmo dia do artigo da colunista Miriam Leitão, o MST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, lançou uma carta ao povo brasileiro. Nesta carta não tem passarinho. Não há voos coloridos de conciliação. A carta começa por afirmar que esta é a maior crise da história do Brasil, com 70 milhões de trabalhadores e trabalhadoras sem perspectiva, sem esperança em nosso país. Não há passarinhos azuis. Há desespero, aumento da fome e um crescimento desesperador da desigualdade. Não há passarinhos. Há estômagos roncando de fome e a saúde rebaixada dos trabalhadores e trabalhadoras. Há milhões deles morando nas ruas e não entre os passarinhos, vistos pela jornalista Miriam Leitão. Abaixo, a carta descreve a situação de crise, de devastação ambiental, de afronta aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no campo, nas águas, nas matas, nas selvas. Também o envenenamento de uma agricultura que o agronegócio produz como moeda de troca de enriquecimento do agronegócio. Portanto, também de um setor do empresariado brasileiro que enriquece os bancos brasileiros, que a jornalista Miriam Leitão não enxergou. Estes trabalhadores atingidos por esses empresários que não produzem alimentos para o Brasil, para o povo brasileiro, mas para os negócios internacionais, como commodities, como claramente descreve a carta do MST. Na carta, o MST reconhece a eleição do ex-presidente Lula, o atual presidente eleito, afirma o caráter de frente ampla da aliança que ele construiu para se eleger e para governar o Brasil. Mas claramente, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra afirma a necessidade de construir um novo projeto de país. E um novo projeto de país que não contempla
esta conciliação com passarinhos e flores entre capital e trabalho, mas a produção com distribuição de renda, a diminuição e até a extinção desta desigualdade brutal que penaliza os pobres e empobrece os trabalhadores, indignifica os trabalhadores e trabalhadoras, desmerece aqueles que produzem riquezas para o Brasil. A carta, que é representativa, simbólica da situação difícil que vivemos, diz claramente que a vocação do ex-presidente Lula é para chamar a classe trabalhadora, se não chamar, ela se apresentará mobilizada, pressionando, exigindo que transformações sejam efetuadas em nosso país em favor da grande maioria que é composta pela classe trabalhadora e pelos empresários produtivos, por aqueles que produzem e que geram riquezas nacionais, priorizando o Brasil, priorizando o povo brasileiro, a sociedade brasileira. Portanto, duas cartas, duas mensagens. Uma da que só enxerga passarinhos azuis a voar, com conciliação de classes, que muito provavelmente é uma conciliação feita de fingimentos, embora os empresários, segundo relato da jornalista, tenham afirmado que chega de hipocrisia, deixa a hipocrisia para lá, que afirma que Jair Bolsonaro perdeu por pouco. Eles afirmam, perdeu. Vamos trabalhar com o novo governo. E se trabalhar com o novo governo significa amarrar o novo governo aos interesses deles. Chamar o governo para a mesa de negociação em troca dos interesses desses que ficam com 85% dos trilhões de reais produzidos pelo povo brasileiro em suas mãos para eles fazerem o que bem entenderem, desde que o que bem entendem coincida com o acúmulo de capital, de riquezas, de renda, de lucros nas mãos de 1% da população brasileira. Então, no pequeno texto que escrevi para postar esse vídeo no site, eu digo, ou esta Miriam Leitão expõe os seus desejos de paz, de conciliação, uma conciliação impossível entre o Brasil e o capital, ou os capitalistas se converteram. Como eu não acredito nem uma coisa nem outra, eu vejo na carta do MST muito mais o que se passa no Brasil do que os sonhos etéreos, românticos da jornalista Miriam Leitão. Vejo muito mais verdade do lado da classe trabalhadora do que do lado da porta-voz da Globo e dos interesses do mercado. Ao abrir o noticiário nesta manhã, percebi que a verdade caminha muito mais pelo lado da carta do MST do que do romantismo da jornalista Miriam Leitão. O que vi foi que a fome aumenta, o desespero cresce entre trabalhadores e trabalhadoras e as lideranças comunitárias identificam que as doações caíram e que a culpa está em Jair Bolsonaro, dizem as lideranças comunitárias.
é de concordar em parte que a culpa está em Jair Bolsonaro, porque ele governou para os homens dos passarinhos azuis da jornalista Miriam Leitão. Ele governou para esses interesses, ele governou para o mercado, ele governou para o capital, ele governou para os ricos e poderosos. Então, a culpa também é dele, sim, mas também é desses que põem passarinhos azuis a voar para que a jornalista Miriam Leitão tenha matéria para escrever na sua coluna. O caminho é pelo indicado aqui no Cartas Proféticas e confirmado pela carta do MST, a da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras. E esse caminho é indesviável. Esse caminho é o único que será trilhado pelos trabalhadores e trabalhadoras, pelo povo brasileiro. E logo então se mostrará que não há passarinho azul nenhum voando a não ser na frente dos olhos e do computador da jornalista Miriam Leitão. O que há são tensões profundas, tensões que alguns militares demonstram já com o desejo de quem espuma sangue e ódio de golpe militar para impossibilitar que esse país encontre o seu caminho. É isso que revela um mergulho que não olha só para um lado, que não põe óculos coloridos e com figurinhas girando para que se enxergue passarinhos azuis, mas que é capaz de enxergar na realidade, noutras notícias e na convivência com os trabalhadores e trabalhadoras, o que se passa nesse nosso país. E o que se passa em nosso país é desigualdade, é crise que é experimentada dolorosamente em primeiro lugar e gigantescamente por quem trabalha, por quem deveria ser respeitado, por quem deveria ser homenageado, não com passarinhos azuis, mas com justiça econômica, com justiça salarial, com dignidade, com acolhimento dos direitos trabalhistas ameaçados, mais uma vez e profundamente. Abraços proféticos e revolucionários.